Olá pessoal, como vocês estão? Vamos lá, mais um sábado. Hoje eu resolvi gravar com fone para ver se fica com o áudio um pouquinho melhor, né? Hoje a ideia foi trazer um livro que eu li, acho que foi no começo da pandemia, um pouco antes da pandemia, chamado A Biologia da Crença. É do Bruce Lipton, da editora Butterfly, o selo. Esse livro, ele tem assim a descrição, né, que fala sobre o poder da consciência, sobre a matéria e os milagres, né? Na doutrina espírita, nós conhecemos muito bem isso, sabemos que os milagres não existem, né? Que não há nenhum fenômeno da matéria que é derrogado pelas leis universais. Na verdade, o que existem são leis que nós desconhecemos, e principalmente relacionado às emoções e à nossa mente, ainda é um campo muito vasto de estudos e obras e livros e ciência, neurociência, né? E que vem desenvolvendo todo um conhecimento para aprimorar essa percepção dessa realidade que nós podemos modificar através do pensamento. E o Bruce, ele estudou especificamente, né, a questão da biologia, porque ele era um cientista, né, voltado nessa área especificamente, e ele faz uma viagem, né, e ele faz uma grande descoberta quando ele vai estudar essa química das células. E ele começa a descobrir, né, as reações químicas nesse processo celular, da questão da proteína, de carregar a proteína para as células. Então, assim, no início do livro tem até uma certa explicação da área da ciência biológica, mas ele depois começa a entrar nas questões espirituais, porque ele fez uma descoberta, ele teve um acesso, né, a um encontro com algo que não estava nos livros da medicina que ele estudou, não estava na teoria, no campo da teoria. E ele se declara, inclusive, um cientista espiritual, no final, assim, numa parte do livro, né? Porque ele começa a estudar que o determinismo genético de doenças determinantemente genéticas, né, com base do DNA, e que as pessoas que detinham essas doenças acreditavam que estavam fadadas a ter essa doença, ou, desculpa, ou pela questão da família, da paternidade, elas acabam conseguindo alterar essa sequência da doença prescrita por causa da genética e conseguiram a cura. E isso despertou nele uma curiosidade de entender que processo é esse que faz com que alguém designado com uma doença genética e que não há cura, como é que essa pessoa consegue fazer esse processo de cura, de transformação com algo que está determinado? Qual é o mecanismo dentro do corpo que faz essa reação? Então vocês vejam, na doutrina espírita nós temos os livros, né, que estudaram a mente, o pensamento, a vontade. O próprio Kardec, né, tem várias passagens que fala dessa conexão da mente e do corpo, que nós estamos completamente interligados. O André Luiz veio trazer, né, as questões das emoções. A Joana de Ângeles, ela tem uma série psicológica que só aprofunda esse campo da questão das emoções, mas ainda assim, todo mundo está trazendo informação e conhecimento, mas como praticar? Como fazer com que a nossa célula, o nosso corpo reaja aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso pensamento, à nossa vontade? Como é que trabalha essas ligações? De onde vem? Então, assim, ele ali na questão acadêmica, ele desvenda isso, esses mistérios de uma forma incrível, porque ele está estudando a nível celular, e a nível celular ele mostra como que é feito, né? Tem um trecho aqui que eu adotei para falar para vocês, que ele diz assim: a energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento da célula. Então, os pensamentos interferem diretamente na nossa célula, no nosso corpo. Isso tem um caminho genético, as proteínas. Aí ele fala outra. A mente não se concentra apenas na cabeça,
mas ela está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo. Então, nós temos uma memória celular presente em todo o nosso corpo, que foi alterada através da nossa mente condicionante e que ela acaba agindo da forma inconsciente, sozinha, repetindo sensações, repetindo emoções e promove tudo aquilo, essas descargas, enfim, emocionais, energéticas e que vai contaminando todo o nosso corpo. Então, estão todos integrados, mente, corpo, espírito, né? Então, ele diz que a mente ela pode ser utilizada para gerar moléculas, né, no campo da emoção e agir sobre o nosso sistema. Então, a partir daí, ele começa a fazer um aprofundamento. E ele começa a mostrar para nós como que é esse mecanismo. Então, a gente entendendo esse funcionamento todo, nós começamos a perceber o quanto nós somos seres conscientes e que nós podemos transformar a realidade à nossa volta, ao nosso entorno, né? Através dos pensamentos, sentimentos, emoções e palavras, mas principalmente no nosso mundo interior. Porque nós damos comando para o nosso sistema alterar ou ficar doente. Então, nós conhecemos o efeito placebo, ele fala disso também, que as pessoas são tratadas com remedinho placebo de farinha e levam a cura, e outras não. E ele fala também do efeito nocebo, que é aquela pessoa que se autodestrói com pensamentos negativos quando ela descobre uma doença, por exemplo. Aí eles vão fazer exames, perceber aquilo não era tão grave, não era para levar à morte, mas o medo, a mente contaminada leva a consequências piores. Então, esse livro é uma abertura de janela para a gente entender esse mecanismo interno, começar a processar e observar melhor. É um convite, né, para a gente observar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos produzindo e fazendo com que as nossas células reajam. Tem aquelas experiências do Masaru Emoto, que todo mundo já conhece, da experiência da água, de vibrar positivamente amor. A água tem uma coloração cristalina, ela tem, a molécula dela é fotografada e tem um desenho incrível. E você vibrar ódio, raiva, palavra pesada, coisa chula, negatividade, para aquelas moléculas, a fotografia é uma molécula totalmente disforme e uma cor horrível. Já tem experimentos com arroz, que fizeram em escolas. Se vocês derem uma pesquisada no YouTube, vocês vão encontrar esses experimentos com arroz, que como ficou a semente, como ela brotou e a outra apodreceu, ficou com mau cheiro, bolor. Então, gente, para vocês entenderem que nós somos compostos mais de 70% de água. Mas não é só a questão da água, do pensamento e sentimento. É uma questão celular. É mais profundo. Nós podemos ir mais profundo. Tem um documentário que eu quero deixar aqui também, além do livro, né, da Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que eu recomendo demais. Vocês vão abrir muito, expandir muito a consciência em relação a sentir vocês mesmos e ter esse autocuidado, autoamor. Porque cuidar do pensamento e sentimento não está relacionado ao outro, está relacionado a nós mesmos. Porque o maior beneficiado da sua transformação íntima de conduta, de sentimento, pensamento e tudo mais, e do que a gente fala, somos nós. Porque tudo passa por nós primeiros. Nós somos o filtro do que se é colocado para o outro. Então vejam a importância da gente estar se cuidando, desse autoamor, desse autocuidado, dessa observação. Então isso aqui é uma porta, é uma janela que você vai abrindo. O documentário, né, que eu queria indicar para vocês, ele tá na Prime, no Prime Video, na plataforma Prime Video, e ele se chama Sanar, S-A-N-A-R, Sanar.
Nesse documentário são vários depoimentos, são várias histórias. Tem médico, tem terapeuta holístico, tem pessoas que trabalham com cura energética, tem médiums, enfim, são várias áreas, né? Não é só no campo sensorial, mas também tem no campo científico. E eles dão depoimento. O Deepak Chopra está lá, né? Tem outros que participaram de alguns importantes documentários sobre a mente poder influenciar o corpo e a vida, inclusive aqui fora, a vida material. Eles estão lá também. E tem, eu esqueci o nome do rapaz, devia ter pego, mas é que eu não lembrei que eu ia falar sobre isso. Mas tem um dos depoimentos, é um rapaz que ele sofreu um acidente e rompeu uma das vértebras na sua coluna, né? Acho que era na parte lombar, se não me engano. E ele estava com cirurgia marcada, mas ele tinha todo esse conhecimento que a gente tem, tinha estudado tudo sobre isso há muitos anos, estudando. E ele falou, meu Deus, com tudo que eu sei, se eu não for praticar, como é que vai ser, né? Então, ele resolveu praticar o que ele sabia, o que ele conhecia, e em cima de uma cama, o médico falou para ele operar, ele tinha que operar. Ele resolveu confrontar tudo isso e acreditar naquilo tudo que ele estudou e praticar. Ele estava na cama, impossibilitado, sem cirurgia, sem mobilidade alguma nas pernas, não sentia nem os dedos, nem o movimento. E ele foi muito corajoso, né? Ele resolveu praticar. Ele praticava 5 horas, uma média de 5 horas diárias. A visualização e o sentimento de cura. Ele jogava toda a energia através de pensamentos e emoções para aquela área que estava ruim. Ele visualizava as células sendo reconstruídas, ele visualizava os movimentos, ele visualizava os canais, as conexões de inervação e de conexão de ligação ligada ao sistema nervoso sendo curado. Ele visualizava os ossos começar a criar todo de novo, uma reconstrução, reconstruindo tudo isso. Ele tinha uma prática diária de 5 horas, visualizando, sentindo, ele se via andando, ele sonhava, ele chegava a sonhar. E aí ele começou a ter os primeiros formigamentos na perna. Depois voltou a fazer exames e os médicos assombrados. O corpo dele estava recriando tudo aquilo. Ele estava formando novamente as conexões e também sedimentando o osso. Levou meses tratando, fazendo. E vocês vão ver lá no documentário, quem puder. Normal, recuperado, 100%, andando, todos os movimentos. Uma coisa que, pela ciência, era impossível. Eu lembrei também de um filme do Netflix, que é O Senhor Polvo. E mostra, nesse filme tem um trecho que mostra a capacidade de recuperação que o polvo tem, depois dele ter perdido o tentáculo dele pela mordida de um tubarão. Ele ficou sangrando, perdeu todo aquele fluido que ele tinha, se escondeu lá no buraquinho dele, ficou quase 3 a 4 semanas. Recolheu tudo, toda a energia centrada. E o bracinho dele, o cotozinho dele, começou a sair. E o mergulhador, aliás, esse documentário é espetacular, recomendo, mas não tem a ver com o assunto. E o mergulhador acompanhou, e 1 ano após, ele tinha o tentáculo completamente refeito. Se um polvo consegue, se o rapaz lá do Sanar, que eu esqueci o nome, conseguiu, nós temos essa capacidade. Isso não é milagre, faz parte de um componente de um sistema perfeito, criado pela sabedoria divina e que funciona numa harmonia incrível.
Se há alguma doença, é causada por nós. Se não foi causada por nós agora, foi causada em outra vida. Então nós só estamos passando por um momento para reconstruir esse sistema danificado que está danificado no nosso perispírito. Isso, se você ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vocês vão entender o que eu estou falando. Então a cura e a autocura depende muito desse autoamor, desse autocuidado, com alimentação, com pensamentos, com sentimentos, principalmente emoções. Ressignificar o que a gente vê. Mas para isso tudo acontecer, uma hora eu vou fazer um áudio aí com outro livro e que vai falar um pouquinho desse autoencontro, desse encontro, dessa essência divina, dessa perfeição e desse amor, como Jesus dizia que nós somos deuses, né? Que podemos fazer o que ele fazia e muito mais, e que está dentro de cada um de nós, né? Então, acredite, estude, leia, veja vídeos. O Bruce tem vídeos no YouTube dele contando as histórias dele. A gente precisa se munir de informação, nós precisamos ter o conhecimento para que nós possamos ter ferramentas para que a gente possa exercitar isso dentro de nós. Então essa é a minha dica de hoje e eu vou encerrar aqui com uma frase de Gandhi, lindíssima, que também está no livro, que ele dizia assim: suas crenças te tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores e seus valores se tornam o seu destino. É para pensar. Muita paz a todos, feliz sábado e a gente se encontra até o próximo vídeo. Gratidão a todos que estão assistindo, agradeço se divulgar, compartilhar com seus amigos, selecionar aí, dar uma curtida e é um estímulo, né, para a gente continuar fazendo, se inspirando e de alguma forma colocando algumas sementinhas, né, espalhando essas sementinhas do conhecimento, da importância da leitura para todo mundo. Muita paz a todos vocês. Um abraço.